Valendo! Bom dia a todos. Dia chuvoso, 13/6/2026, diretamente aqui da Zona Leste, da Fazenda Iluminada, também conhecido como Cidade de Uberaba. Sejam bem-vindos à nossa aula de Mecânica dos Solos. Não vai dar para pôr fone, não, vamos sem o fone mesmo. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Qualquer dificuldade de ouvir, favor, chamar a atenção aí, tá? Ah, Por conta do número de aulas que nós temos, são 4, valeu, Felipe, e por conta da importância que é vocês passarem no laboratório e verem o que nós gravamos no laboratório para vocês, eu costumo desenvolver muito bem os assuntos, muito bem em termos de tempo. Eu costumo desenvolver muito bem ao longo das minhas aulas as explicações técnicas, os motivos, as aplicações da ciência mecânica dos solos, voltado ou para o curso de arquitetura ou para o curso de engenharia no qual eu sou oriundo, né? Eu queria, até para conhecer vocês, porque eu entrei aqui na lista de chamada, mas a lista não fala qual é o curso de vocês. Então, quem tem acesso ao chat aí, acho que todos têm, eu gostaria que dissesse para mim aí, escreve para mim se é engenharia civil ou se é arquitetura e urbanismo, uma vez que essa matéria ela é comum aos dois currículos. Opa, civil. A galera é da civil, pelo menos a maioria aqui, ó. Pamela, Deise, Daniela, Fabrício, Felipe, João Batista, Edivaldo, e Miriam, civil. Moçada, então é isso aí. A maioria aqui é civil. Se tiver alguém da arquitetura, me desculpe, mas eu não li. E aí, a ideia é, para que, para que acordar sábado? 7 horas da manhã para estar disposto às 8 horas da manhã para assistir uma aula de prática de mecânica dos solos. Que a gente quer com isso? Qual é o objetivo do aprendizado de mecânica dos solos? Primeiro, que aqui é a prática, né? Mas eu não posso apartar, sob hipótese alguma, a prática da teórica. Eu tenho que juntar as duas coisas. E eu gosto muito de mecânica dos solos, principalmente quando a gente estuda os índices físicos, em que vocês já estudaram eles aí, tenho certeza. Estamos chegando ao final do semestre, né? E as correlações entre o peso, a densidade aparente dos materiais, o que é a densidade aparente seca, o que é a densidade real de um grão, o teor de umidade, o índice de vazios, porosidade, saturação e como elas se relacionam às tensões normais, às tensões efetivas, às tensões neutras, os adensamentos e como isso se relaciona. Então, se você for pensar no seguinte, lá ao final eu não sei, porque esse currículo de vocês ainda é o currículo antigo há 3, 4 anos, tá? Não é antigo lá da minha época, não. Mas vocês ainda têm aula de mecânicas dos solos 1 e 2, a teórica e mecânica prática de mecânica dos solos 1. E aí, o que acontece nessa prática? As divisões das disciplinas são maiores, então contemplam mais conteúdo, vocês são agraciados por esse currículo, tá? Em relação com o currículo mais novo, mais enxuto e mais sintético. Então, vocês estão agraciados com ele. Principalmente na teórica, na prática nem tanto, mas na teórica sim, agraciados. E aí, o que acontece? Imagino eu que seja do escopo de vocês aqui em Mecânica dos Solos 1 estudar adensamento. Depois vocês me corrijam aí se eu estiver incorreto. Adensamento imediato, adensamento primário e adensamento secundário, que são os recalques. E esses recalques, eles se correlacionam com a variação no índice físico, que é o dos meus prediletos, que é o índice de vazios. E o índice de vazios se correlaciona com o gama, com o peso específico aparente seco, o peso específico aparente dos grãos. E o peso específico aparente seco se relaciona com a densidade aparente e com o teor de umidade. E tem a ver com a granulometria dos solos.
Então, tudo que, teoricamente, imagino que vocês tenham tido de conhecimento e acesso às equações físicas da mecânica dos solos que vocês aprenderam nesse semestre, elas são ou chanceladas ou alimentadas, porque uma equação tem variáveis, né? Uma equação tem variáveis. E essas variáveis, por vezes, são, num exercício acadêmico, elas são dadas. Está lá, teor de umidade inicial, índice de vazios inicial 0,3, índice de vazios final 0,10. Opa, teve uma perda aí de 0,2 em índice de vazio. Mas que é isso? De onde você tirou isso, mano? Da onde vem isso? Então, é o laboratório nos dizendo, é o laboratório nos fomentando, com informações para tomada de decisão. Porque eu falo muito isso no presencial, e embora não seja eu o professor de mecânica dos solos do presencial, eu sou professor de materiais e de cálculo estrutural, né? E com uma matéria que me dá muito gosto, muito prazer de lecioná-la, que é a matéria de pavimentação, né? Hoje, vocês, eu acho que nenhum de vocês, vocês já tiveram aula comigo, não? Ninguém me conhece aqui, porque já saí falando desenfreadamente, não me apresentei. Eu não lembro do nome de vocês, mas isso e nada é a mesma coisa, né? Pode ser que vocês já tiveram aula comigo, mas meu nome é Cleverton Costa, tá? Sou docente aqui na universidade, conheço, estou pagando essa matéria. Então, que bom, é. Então, você já conhece. Então, você me dá licença que eu vou me apresentar de novo, João. E quando você fala... muito obrigado, muito boas aulas. Quando você fala estou pagando essa matéria, você está fazendo novamente, é isso? Muito provavelmente por causa de presença, né? Você teve dificuldade para presença, tenho quase certeza. Mas tudo bem. Isso. Moçada, meu nome é Cleverton Costa, eu sou engenheiro civil, sou administrador de empresas, mas passou, está lá no passado. Eu sou engenheiro civil, sou especialista em física, no ensino da física, e sou mestre em estruturas. Minha dissertação de mestrado foi justamente o comportamento dos solos e o comportamento das rochas esteatito, que é a conhecida pedra-sabão, para edifícios fundações de pequenos edifícios. Eu chamei de pequenos edifícios até 6 pavimentos. Então, eu fiz um estudo, umas regressões numéricas, determinei algumas equações para que você pudesse calcular a fundação de edifícios pequenos assentes sobre pedra-sabão. E essa dissertação veio de encontro com, a época, era minha outra profissão, né? Eu sempre tive duas em paralelo, que era ser engenheiro calculista. Eu tive um escritório, eu tive a Civil Prog, escritório de cálculo por aí bastante tempo, 10 anos, pelo menos. Também me aventurei a construir algumas vezes, então fui ativo também no canteiro de obras, e há quase 3 anos eu sou funcionário público, engenheiro civil municipal, não da cidade de Uberaba, de uma cidade vizinha chamada Aramina, já uma cidade no estado de São Paulo. Outra pequena fazendinha iluminada, na qual eu e mais um colega tocamos o porrete lá na cidade e olhamos tudo que é da área de engenharia. Então, muito interessante que a gente acaba lidando com vários aspectos da engenharia que você via no colégio, na faculdade, falaram, nossa, nunca vou mexer com isso, não vai? Olha como é o destino, né? Depois dos meus 38 anos, eu falo, nossa, carreira consolidada, fui cair com outros desafios, fui topei, né? Aceitei tomar posse e tomar posse dos desafios juntos. E aí esses desafios me deixaram com mais gosto pelas disciplinas da área de geometria, de ruas, avenidas, estradas e pavimentação. Porque, na prática, é mecânica dos solos na veia, mas é na veia.
Você pega a mecânica dos solos, e aí eu diria assim, agronomia é a matéria, é a ciência que mais absorve mecânica dos solos. E eu acho realmente que é, tanto é que o professor que leciona no presencial, ele é o mesmo que leciona na agronomia, porque ele é agrônomo, então aproveitou-se, né? Porque juntou, as matérias são juntas, aqui é arquitetura e engenharia, lá a agronomia é junta no presencial e não arquitetura. Então, muitos índices físicos são para plantio, são para análise de solo, né? Eu não sei nem entrar nessa seara, não quero nem entrar. Agora, quando você fala das ciências de transporte, da parte de transporte, que é os sistemas de transporte, que é a estrutura de transporte, que é a infraestrutura de transporte, aí mecânica dos solos é aplicada na veia. E são esses índices físicos que eu falei para vocês no começo que eu citei. São totalmente aplicáveis. Totalmente aplicáveis. Para que eu dei esse rolê aleatório, não sendo Ronaldinho Gaúcho? É porque eu quero dizer para vocês que, a primeiro ponto, não se enganem, não se enganem em achar que vocês estão vendo coisas na faculdade que não se relacionam profissionalmente com, pode não ser com você, João Batista, com a Daniela, ou com a Deise, Edivaldo, Fabrício, pode não ser com você hoje, mas com algum colega é, e um dia pode ser com você. Então, a importância, não de decorar as coisas, mas de saber para que se utiliza, e se um dia você precisar, pessoa, como é que eu vou lembrar que a densidade aparente seca é igual a densidade dividido por 1 mais o teor de umidade? Que é um ensaio, assim, extremamente necessário, que é um ensaio de compactação, que leva para tirar o CBR, a expansão do solo, que sem ele você não consegue fazer um cálculo de dimensionamento de pavimento. Como é que você vai lembrar disso? Você precisa só lembrar que existem correlações, você não precisa lembrar da equação. Uma vez que você sabe que existe uma correlação, você vai atrás dela. Hoje tem internet, hoje a pesquisa, não tem mais ninguém correndo atrás da enciclopédia Barça para dar resposta, né? Hoje o Google é mais rápido e bem assertivo. Se você souber fazer a pergunta correta, você obterá a pergunta correta, tá? Então, sem mais delongas, esses são os motivos. Ao longo das práticas, eu vou fazendo algumas intervenções e exemplificando para vocês, num ponto, no outro, onde usar. Mas, em resumo, mecânica dos solos explica recalques em fundações, que eu acho muito importante, muito interessante, estudar como a fundação vai movimentar em sua cota, né, no seu eixo vertical, seu eixo Z, como ele vai variar nesse eixo Z e como isso implica na estabilidade da estrutura, da construção, da superestrutura que está sobre esse solo, né? Então, como que isso vai se comportar? Quais são os recalques? Como ele é sediço? Ele é diferencial? Como ele é? Então, isso é mecânica dos solos na veia. E comportamento de pavimentos, tá? Ruas e rodovias, toda hora eu vou dar um exemplo disso aí. Por isso que eu acho interessante perguntar sempre para o meu público aqui da onde eles vêm, justamente porque para a arquitetura não faz tanto sentido eu exemplificar com pavimentação, mas para vocês, sim, total. E, tudo dando certo, nós vamos nos encontrar ainda numa aula prática de sistemas de transporte, lá adiante, eu não sei se nesse currículo carrossel vocês já estão matriculados nisso, inclusive hoje à tarde tem abertura das 2 primeiras aulas também. Bom, vamos então assistir nosso primeiro vídeo. Esses foram vídeos gravados já há algum tempo, tá, gente? Para serem exatos, eles foram gravados em 2022. Então, setembro de 22, lá se vão quase 4 anos. Então, mas as informações aqui, elas não eram levianas, portanto, elas são totalmente pertinentes. Eu estou dizendo que é num outro tempo. Se eu fizer algum comentário, às vezes, que é fora de contexto, eu vou vir aqui contextualizar para vocês por conta desse delta T aí e do tempo que não sobra para a gente tá sempre, né, se recuperando. Outra coisa que eu quero falar, e eu falo todas as práticas para não esquecer, é que, gente, nós estamos aqui, vocês fazem essa aula síncrona, por 2 motivos principais, eu vejo. Primeiro,
o primeiro de todos, para que vocês não tenham que se deslocar até o polo físico de vocês, que por vezes está longe da residência de vocês, pode não ser regra, mas também não é exceção, né? Muitos que optam pelo. São vários motivos que você opta pelo EAD, né? Flexibilidade de tempo, distância de polo, dificuldade de transporte. Então, são vários os motivos, nós sabemos, isso já é altamente estudado. Esse é um dos motivos pelo qual vocês fazem essa prática síncrona, para não evitar esse deslocamento. E isso aí a gente tem que ver até onde vai, né? Por conta do marco regulatório do MEC do final de 2025. Mas enquanto estamos aqui, é isso. O segundo ponto importante é que vocês tenham relacionamento com professores mais especializados nessa área, menos generalistas e mais especializados nessa área. Então, vocês vão ver, invariavelmente, que a maioria dos professores que vão cair aqui para vocês são professores que já têm, além de uma carreira acadêmica consolidada, que é o mais importante, né, já que nós estamos falando de dentro da faculdade, mas o que eu julgo importante, talvez seja puxar holofote, né, para mim, não é essa ideia direta, mas eu acredito mesmo nisso, que é a prática. Você conseguir responder coisas da prática e aliar a teoria com a prática. Eu acho que é imensurável o ganho quando você, além da teoria, você consegue mostrar aquilo na prática. E é por isso que, quando nossas práticas foram pensadas, foram roteirizadas, e eu faço isso a cada um ano, no máximo a cada 2 anos, eu confiro o que está rolando uma faculdade muito especial para mim, o Unesp, o que está andando lá, o que o Paulo Bastos está andando na Unesp em concreto, que o Garcia está dando em mecânica dos solos na Unesp, o que está rolando na Unesp, que é uma das 5 maiores faculdades de engenharia do país, com toda certeza, o que está rolando na Unicamp, o que está rolando na USP, e as práticas de mecânica dos solos deles são semelhantes às nossas, eles fazem mais ou menos as mesmas práticas. Então, é com muito orgulho que eu digo para vocês que nós estamos alinhados às práticas das melhores universidades do Brasil, tá? Aí, se você quer fazer uma comparação com universidades mundiais, é uma outra conversa, mas dentro do Brasil nós estamos alinhados às principais práticas. E eu me dei ao luxo de manter aqui uma prática que não é trabalhada em quase nenhuma outra universidade. Se tiver em universidade particular, não conheci universidade pública, que é essa primeira que nós vamos ver, que é a identificação tátil e visual dos solos. Por quê? Porque ela não é uma prática quantitativa, ela é uma prática qualitativa. E a ideia aqui é mais despertar dúvidas do que dar respostas, porque ela não é quantificativa, não é quantificativa, desculpe, ela é qualitativa, tá? Então, assistam a prática, eu fecho meu microfone, fecho meu áudio, fico do lado de cá, mas estou antenado em vocês, qualquer dúvida é só dar o grito, se não estiver ouvindo, se não estiver vendo, idem, dê o grito, fale comigo. Principalmente se travada, delay, essas coisas. Que no começo dá um delayzinho travadinha, depois ela melhora. Só um minuto, deixa a tela virar certinho aqui. Está dando sobrecarga de dados aqui, mas vai funcionar. Deixa eu fechar meu áudio e vídeo aqui para ver se sobrecarrega menos. Estou de olho para ver se não vai travar, tá? Vocês podem me avisar também.
Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Cleverton Costa. Vou apresentar para vocês algumas práticas, nós vamos discutir aqui algumas práticas que servirão para a disciplina prática, claro, de mecânica dos solos, tá? Nós vamos entrar nos roteiros, vocês já devem ter percebido que nós temos alguns roteiros aí que são trabalhados ao longo dessa disciplina, e essa prática consta no primeiro roteiro, que é a identificação tátil e visual dos solos, tá? Nós temos aqui, para essa prática, nós temos separados aqui 4 vasilhas com 4 tipos distintos de solo. Desde o primeiro, um mais fino, que é um solo argiloso, passando por um solo arenoso, areno-argiloso, por uma areia pura, uma areia média, e um solo orgânico que foi colhido aqui nessa época. Nós estamos, só para contextualizar, nós estamos na cidade de Uberaba gravando no mês de fevereiro, então é uma época de águas, né? Então nós estamos um solo com alguma umidade aqui, um solo orgânico natural com alguma umidade. Contextualizando, para que a gente precisa identificar visualmente? Por vários motivos, né? Obras de pavimentação dependem totalmente da qualidade do solo. Fundações de edificações correntes, grandes, médias, pequenas, também dependem totalmente do solo. E a conformação desse solo, ou seja, o nível de aceitação de cargas ou de recalque desse solo, depende diretamente da granulometria do solo, uma vez que a granulometria do solo interfere na percolação de água, e a percolação de água é função direta do recalque, dos adensamentos, tá? Então, a primeira maneira de se ver é a coloração, o que nós já creio eu que já deu para perceber, e o segundo ponto pode ser medido ou mensurado, não de maneira científica, mas de maneira empírica, que é a aspereza desse solo, tá? Como é que o contato dele com as mãos, qual é a sensação que ele nos traz? Se a gente pegar o primeiro solo, eu vou pegar um punhado desse solo argiloso e vou esfregar eles nas mãos. Esse solo é um solo que não incomoda, né? Independente da mão estar mais grossa ou mais fina, mais calejada ou menos calejada, mas ele não incomoda. Ele suja só as mãos, claro, mas não incomoda, é um solo macio. À medida que vai subindo a granulometria do solo, vamos pegar um solo areno-argiloso, né? Ou seja, o percentual de areia é maior no solo. Se você pegar esse solo, e a aspereza dele é muito maior. Você percebe a aspereza maior. É claro que isso é uma prática na qual você tem que acreditar no que eu falo, mas não é difícil você achar aí na sua região solos caracterizados desta maneira para você perceber. Na hora que eu pego uma areia, eu acho que instintivamente você percebe que ela é a pior delas, né? Ela arranha a palma da sua mão. Então, aí já é uma medida de granulometria. Claro que não é uma medida científica, é uma medida empírica, visual, mas nós já conseguimos verificar a granulometria. Então, essa é a primeira demonstração que eu queria falar para vocês. Lá em fundações, ou na própria aula prática, nós podemos discutir, então, em detrimento, em função da granulometria do solo, qual que é a fundação mais adequada para esse solo? Aí eu pergunto, se eu tenho um solo altamente argiloso, muito fino, que é um solo que eu tenho, além do adensamento imediato, do recalque imediato, eu tenho primário e secundário. Qual é o tipo de fundação mais indicada para esse solo? Seria um radier, que ele aceitaria o recalque? Não, né? Seria uma fundação mais profunda. Para um solo arenoso, qual é a fundação? Dependendo das cargas, uma fundação mais rasa, trabalhar com a sapata, com o radier. Tudo isso vai depender da granulometria do solo e da capacidade de suporte de carga através do ensaio de penetração chamado SPT, Standard Penetration. Mas esse é o assunto lá para fundações. Eu só estou tentando concatenar um assunto a outro para vocês verem que a importância da observação no canteiro de obras, enquanto a gente fala de obras de construção civil simples, é muito grande no que se diz respeito a fundações, tá? O próximo ensaio que nós podemos ver é como a dificuldade ou a facilidade desse solo se desfazer, tá? Nós temos aqui
Isso daqui foi feito ontem pelo técnico Luiz aqui no laboratório, com um pouco de água, ele moldou essas pequenas esferas aqui, né? E o que eu quero promover para vocês, a sensibilidade, é de perceber a dificuldade para quebrar esse tipo de esfera. Então, colocou água numa quantidade pequena de arenoso e numa quantidade pequena de argiloso e esperou de ontem para hoje moldar e secar. A dificuldade para quebrar é muito grande. Eu tenho que fazer muita força para ele rebentar. Enquanto, na hora que eu pegar do solo com mais areia, ele é mais fácil. Ó. Veja que ele nem estourou com tanta força, né? Com tanta volúpia. Então, não é à toa que a gente tem aí materiais cerâmicos, né? Que é o chamado barro, que é feito da argila, né? As telhas são feitas de argila. Por quê? Porque quando você umedece, né? Esse solo e depois seca ele em estufa, ele cria uma grande resistência. E essa resistência é característica mesmo do solo da granulometria muito pequena, por conta de algumas ligações químicas que ocorrem entre eles. Tá certo? A próxima verificação que nós vamos fazer aqui é ver como é que ele se comporta, cada um desses solos dispersando na água. Para isso, eu vou pegar algumas pipetas aqui, encher d'água e já volto para mostrar para vocês como é que ele vai se comportar. Bom, voltamos, né? Foi ele pegar uma colher, uma espátula e temos essas 3 provetas aí com água. E o que eu quero que vocês observem aqui não é uma corrida para saber quem dos solos vai chegar primeiro, até porque eu vou colocar eles cada um de uma vez. Eu quero que vocês observem as maneiras diferentes que ele se dispersa na água. Tá? Eu vou começar do solo mais fino para o mais grosso, deixando o orgânico para que depois eu faça as considerações finais sobre ele. Tá? Então aqui o solo argiloso, vou colocar uma quantidade de solo aqui dentro, para vocês verificarem a dispersão. Deixa ele decantar. No segundo frasco, eu vou colocar agora desse solo cuja predominância é a areia. Eu diria que esse solo, pela característica que eu estou observando, é um areno argiloso. Agora, no último solo, a areia pura, uma areia média, areia de construção mesmo, né? Tirada lá pela draga no fundo do rio. Independente do tempo, ó, sem esperar a decantação, o que a gente já percebe? Dá para vocês aí, da esquerda para a direita, né? O último solo que eu coloquei, que foi a areia pura, não é um solo, é areia mesmo, caracterizada, média, veja que ela quase não sujou a água e foi toda depositada no fundo. Então, o escoamento dela foi muito rápido, né? A deposição dela no fundo foi muito rápida. E, enquanto os outros solos, se a gente perceber, quanto mais grosso o solo, mais rápido ele desce e mais limpa fica a água. Então, veja, a água aqui quase, né, quase transparente, quase da sua cor, sem modificação. Aqui essa água foi contaminada em relação à coloração pelo solo, agora essa coloriu muito mais. Por quê? Quanto mais fina a partícula, mais fácil dela se dispersar na água e homogeneizar, né? Aqui nós temos uma mistura daqui para cá cada vez mais heterogênea ou homogênea se contar para esse lado, tá? Para encerrar essa prática é rápida mesmo, sucinta, e a ideia dela é despertar muito mais perguntas do que respostas para vocês. As perguntas que vocês deverão se fazer quando é que isso tem importância, onde é que a granulometria se aplica, onde eu tenho soluções melhores em detrimento de uma e da outra. Por fim, eu quero mostrar o solo natural, porque normalmente vocês não vão encontrar na obra o solo pronto desse jeito. Isso aqui é um processo que na próxima prática vocês vão entender ela melhor, quando a gente for fazer a granulometria propriamente dita. O solo, ele vem cheio de folhas, ele veio cheio de cascalhos, pelo menos na região aqui que nós estamos. Ele vem com material orgânico, humus, cascalho, folhas, né? E como é que eu vou saber se esse solo aqui, se esse cara,
qual deles ele pertence? O que, que tem aqui dentro para formar esse solo? Eu só vou saber fazendo as separações, que aí é o processo de granulometria. Eu posso adiantar vocês pela coloração que esse solo está muito mais próximo de argila do que areia. Então, se eu fizesse um ensaio aqui de caracterização com esse solo, e nós vamos fazer, vocês vão perceber, que esse solo aqui tem dentro dele o que nós chamamos de peneiramento grosso e fino, mas é um solo muito mais voltado para a areia, para silt e argila, do que propriamente para a areia, o que é característico da região nossa aqui do Sudeste, né? Na Bahia, nós temos o solo chamado Massapé da Bahia. Esse é um solo muito próximo desse tipo de solo, que é essa cor avermelhada, tá certo? Discutimos em sala de aula no momento da prática aonde isso se aplica. Beleza? Até a próxima prática. Nos encontramos. Aí. Aí. Um minuto. Voltei, muito bem. Toda saída, entrada e saída de. Toda entrada e saída de vídeo que eu demonstrar aqui vai dar essas travadinhas, tá? Então, peço um pouquinho de paciência para vocês. Novamente, paciência, parte 2. Primeiro, vamos começar pela errata. Errata. Falo no final, esse solo está muito mais para argiloso do que arenoso. Não. Deixa eu fazer uma correção aqui. Isso é mania de conversa informal, isso é jargão de canteiro, mas nós estamos dentro de uma matéria que a gente tem que ter a devida vênia com ela. Nós temos 3 tipos de solo, certo? O argiloso, o siltoso e o arenoso. E eles são classificados de acordo com a sua finura. O mais fino é a argila, cujos grãos são abaixo de 0,05 milímetros de diâmetro. Passa na peneira, malha, 0,05. Entre 0,05 e 0,075, ou seja, 5 micra e 7,5 micra, está o silt. E acima disso está a areia. E aí a gente tem areia muito fina, tá? Que a areia de solo é uma areia muito fina, não confundir com a areia de praia, tá? Nós temos areia muito fina, areia média grossa e areia grossa, que aí já são materiais de construção civil. E podem, na grande maioria das vezes, as areias são dragadas, né, são tiradas do fundo do rio, mas podem ser encontradas também, existe extração de areia fora do rio, juntamente com o solo, um solo muito rico, porque vocês vão lembrar da pedologia dos solos, né? Pedologia, eu acho que o termo está correto esse. Deixa eu só pesquisar para não falar bobagem. Pedologia. Exatamente, a pedologia. Ela nos diz, né, que as características do grão do solo têm a ver com o tipo de rocha na qual esse solo é uma degradação e tem a ver também com o tempo e com a pressão e como esse solo foi concebido. Então, nós podemos dizer o seguinte: o solo, a terra, ela é composta por essas 3 granulometrias e de diferentes formações. Quando você tem um solo mais avermelhado, é porque você teve algum tipo de contaminação, não é? Mas é que ali, a rocha matriz ali, tinha partículas de ferro nessa rocha. Tinha limonita, siderita, alguma rocha com final ita. Por quê? Porque dá essa coloração ferrosa avermelhada, né? Certo? Então, às vezes, nós temos solos mais finos que ainda estão dentro do rol da areia, que são areias avermelhadas. Então, isso
levou ao comentário que estou fazendo a retificação de que não é porque ela parece uma sapé da Bahia, não é porque ela é bem vermelha, que obrigatoriamente ela é argilosa. E a gente só vai saber isso se peneirar e se separar, tá? E vocês vão ver que eu me lembro mesmo, sendo há quase 4 anos, né? Eu me lembro bem que na hora da separação eu falei, putz, falei aqui um negócio no vídeo passado e, na verdade, eu tenho um percentual aqui ínfimo de argila e silt, que eu acho que era menor do que 2, 3%. O resto, tudo conseguiu se classificar em areia. Então, muita atenção com relação a isso, tá? Existe areia muito, muito fina em que muita gente fala do barro e da argila. Por quê? Vamos falar fisicamente. Os grãos mais finos de solo, eles têm um comportamento devido à sua área específica, que é a sua superfície específica, que nada mais é do que a relação da área da casca, como se eu calculasse a casca, a área da casca da, da laranja, e dividisse essa área pelo volume. Então, maiores áreas em relação a menores volumes conseguem se conectar através de uma reação química de aproximação, molecular mesmo, chamada coesão. Então, solos mais finos são mais coesos. O que eu estou querendo dizer? Pensa você num pegar uma areia de construção civil, ou um solo areno bem grosso, e moldar com ele, fazer esculturas com ele. Não vai ser possível. Mas aquela areia da praia, extremamente fina, você consegue fazer isso. O barro é claro, né? O barro a gente faz telha de barro. O barro a gente faz tijolo de barro. Ele é altamente moldável. Seja na extrusão, na pressão, ou seja no calor, que é o que nós fazemos com barro, nós cozinhamos ele, né? Levamos ele a 800 graus Celsius para ele vitrificar. A vitrificação começa de 800, 850 graus Celsius. Levamos para vitrificar, então a gente faz telha, a gente faz tijolo, a gente faz uma série de coisas. Ou então a gente faz ele na compressão, que é aquele tijolo de barro, né? Aquele maciço, que tem a reentranha para você passar um vergalhãozinho dentro dele. O tijolo maciço mesmo, que lá é feito na pressão, né? Mas tudo é barro. E esse barro é necessariamente argila? Não, pode ser areia fina. É isso que eu estou tentando dizer. É enganoso o termo de que tudo isso é argila. Não, são solos finos. Solos finos têm boa coesão, tá certo? Mas, via de regra, é isso que me incomoda muito na literatura, que se você for pegar livro de mecânica dos solos aí, dos melhores autores que você tiver, vão fazer aí menções à coesão de solos argilosos, não de solos arenosos, porque eles estão citando solos arenosos da fração mais grossa, não da fração mais fina. Tá certo? Vocês vão entender isso melhor. Alguém tem alguma pergunta? Algum comentário? Sobre as fundações, eu já falei no próprio vídeo, né? Quais são mais adequadas a quê? Certo? Então, ninguém? O professor vai conversar sozinho? Bom, então vamos para a próxima prática, né? Porque é duro conversar sozinho. Espera aí, vamos lá. Onde eu abri aqui? Onde eu abri aqui? Drive. Com estrela. Mecânica. Eu fiz a aula do 1, vamos fazer a aula 2. Esperar destravar.
Mas só um segundo, pessoal. Não é possível uma coisa dessa. Aí, agora, pelo menos para mim, apareceu. Olá novamente, professor Cleverton outra vez. Estamos na nossa segunda prática de mecânica dos solos, que é a determinação da granulometria dos solos. Granulometria por processo de peneiramento, tá? E o solo que vocês viram na primeira prática, aquele solo residual, solo natural aqui, ele é passado por um processo, né? Ele é peneirado, ele é limpo, ele é lavado, e aí a gente chega em algo com esta textura. É separada essa textura, onde eu tenho, eu não sei qual é a possibilidade, ó, à medida que eu vou agitando, vai ficando uma partezinha mais grossa em cima e uma mais fina embaixo, né? Normal, natural. Desse solo, faz-se o seguinte processo. Pega uma peneira, a peneira de 2 milímetros de malha, que é a peneira Mesh 10, né? Ela tem a nomenclatura americana, que é por número, que é a quantidade de aberturas que tem dentro de uma polegada quadrada, e a abertura de malha de 2 milímetros. Então, vamos trabalhar com a BNT, que é 2 milímetros. Na peneira 2 milímetros, que é justamente essa, aqui não é possível, não sei se vai ser possível, se não atrapalha aqui o câmera, é a peneira de 2 milímetros. E nessa peneira de 2 milímetros, nós passamos o solo nela. Parte do solo passou daquele solo, parte ficou retida. Então, esta foi a parte retida na peneira de 2 milímetros, certo? O que fica retido na peneira de 2 milímetros, a gente chama de granulometria de grosso, ou grossos, tá? E o que passa por essa peneira, que é este cara aqui, a gente chama de granulometria de finos. Então, nós vamos separar a nossa prática de granulometria em 2 pedaços. Granulometria de grossos, granulometria de finos. Para isso, o que eu preciso? Eu preciso de uma balança de precisão de 1/100 de grama, por causa das quantidades que eu estou trabalhando com a balança de precisão de 1/100 de grama, tá? Eu preciso de um agitador, né, para peneiras, tá? Ah, não tem, na prática não tem um agitador, dá para agitar na mão. O mais importante aqui é a balança com a determinada precisão, a peneira e a série normal de peneiras que nós temos aqui. De cima para baixo, né, a saber, né, nós temos aqui a 50 milímetros, 37,5, 25 milímetros, 19, 12,7, 9,5, 4,75 e 2. 2 milímetros, exatamente a peneira, a mesma malha que nós temos aqui. Então, assim que eu colocar o grosso lá, é óbvio, eu espero que a maior parte dele nada passe da 2 milímetros, porque se ela não passou aqui, provavelmente não passará lá. Se existir algum material pueril, para isso, nós colocamos o fundo na série de peneiras, tá? Eu também tenho uma tampa. Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa é determinar qual é a massa do solo grosso que nós temos, tá? Para determinar qual é a massa do peneiramento grosso, né, retido aqui nessa peneira 10, número 10, né, 2 milímetros, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui uma balança, uma bandeja metálica, na qual tem uma massa aproximada aqui de 365 gramas, mas eu vou usar o recurso da tara para não ter que subtrair, né? Essa máquina aqui, essa balança costuma demorar um pouquinho, a gente tem que aguardar até ela zerar. Pronto, zerou.
Então agora automaticamente a balança já subtraiu a massa da bandeja metálica, do recipiente metálico. Onde nós temos aqui 215 gramas, 215,41 gramas. Tem que esperar ela estabilizar. 215,41 gramas. Agora, nós vamos levar esses 215,41 gramas para o nosso jogo, a nossa série de peneiras, né? Jogo de peneiras ou série de peneiras, como queira. Colocamos aqui. Quando eu tenho essa granulometria mais alta, eu não preciso agitar, né? Normalmente ela já consegue descer, mas como a prática reza que é necessário agitar, então nós vamos fechar o jogo de peneiras e ligar o nosso agitador mecânico, tá? Fecha aqui. Deixa eu apertar essa rosca. Vou programar ele para 1 minuto, tá certo? E aí a gente coloca aqui para agitar. Nós temos aqui o agitador, já programado a frequência da vibração. Eu estou colocando uma vibração média alta e iniciando essa vibração. Bom, vamos lá. Vamos ver o que resultou esse peneiramento, né? Então, agora, o que consiste é determinar o que ficou retido em cada uma das peneiras, tá? E para determinar o que ficou retido em cada uma das peneiras, nós temos que levar para a balança. A balança está tarada, eu já tenho um recipiente, que a balança já entende qual que é a massa dele. Então agora basta eu levar isso até lá, né? Primeira peneira, ela tem uma malha muito grande. Nós não estamos trabalhando com granulometria desse parâmetro, então, obviamente, na primeira peneira, a gente já anota que a retenção é 0 gramas. Na segunda peneira, 37,5 milímetros, também a retenção é nula. Tem 2 pedrinhas aqui dentro, mas elas pararam sem dever parar. Ó, retenção nula. Isso vai acontecer com as demais. 25 milímetros. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, deixa eu chegar aí perto. Neste canto inferior, ó, ficaram paradas algumas pedrinhas aí, vamos dizer, né? Alguns grãos. Possível? Por que isso aconteceu? Porque ela ficou nessa borda, né? Ela não deveria estar aqui. Veja que a granulometria dela é muito menor do que a malha da peneira. Então o que eu vou fazer? Eu vou retornar ela para o jogo de peneiras, porque ela não deveria estar aqui. Isso foi um acidente, né? Então, mais uma vez, na peneira de 1 polegada, 25 milímetros, nada retido. Idem acontece, eu não vou aí de novo, mas a mesma coisa acontece com a 19 milímetros. Também ficou retido porque ficou nos cantos, bem menor do que a malha. A peneira agora 12,7. 12,7 já segurou. 12,7 tem um pedacinho ou 2 pedacinhos que foram seguros ou retidos na 12,7, que equivale a 2,04 gramas. Então, 2,04 gramas retidos nessa peneira de malha 12,7. Deixa eu jogar isso aqui para cá. Pronto. Agora a gente já começa a ter retenção, né? Quando começa em uma, normalmente tem nas demais. Agora na 9,5 milímetros, 8,71 gramas. Uh, 4,75 milímetros. 94. Opa.
essa daqui ficou presa. 94,87 gramas. E agora na número 10, né, a de 2 milímetros. Opa, na de cá. Cento e 107,31 gramas. 107,31 gramas. Vamos ver se passou alguma coisa para o fundo. Espera-se que se passou seja irrisório, mas vamos olhar. Tem alguns grãozinhos que vão formar aí 0,72 gramas. Então, fundo 0,72 gramas. Eu não somei e não vou fazer isso agora. No final da aula a gente vai montar um quadro, né, com a parte algébrica dessa prática. Mas pode acontecer, e deve acontecer, na hora da gente somar todos os pesos retidos das peneiras, 2,04, 8,71 e assim sucessivamente, talvez não dê os 215,41 gramas. Porque no meio desse processo cai algo ali, cai algo aqui. Como nós estamos falando de uma balança com precisão de 1/100º de grama, pode sim haver diferença. Mas essas diferenças serão na ordem menores, inferiores à ordem de 5%, muito inferiores à ordem de 5%, chegando a não atingir 0,5% de diferença. Outra coisa, como a balança é muito sensível, eu falando, às vezes ela mesmo causa vibrações e diferenças ali em décimos ou centésimos de grama. E isso pode também incorrer ou acarretar em diferenças lá no final. Procedimento agora é fazer o peneiramento dos finos. Para o peneiramento dos finos, eu vou colocar o conjunto de peneiras finas, está lá atrás, consegue ver? Vou pegar aquelas peneiras, vou colocar aqui no meu agitador, no meu peneirador, passo para vocês a ordem das peneiras e nós vamos colocar o outro solo para peneirar, ok? Com as peneiras aqui, o jogo de peneiras colocado no agitador, vou passar para vocês quais são as malhas ou as aberturas, né? Da maior para menor, eu tenho aqui a 1,18 milímetros, estou falando tudo da BNT, tá? 1,18 milímetros, 0,59 milímetros, 0,42 milímetros, 0,18 milímetros, 0,15 milímetros e 0,075 milímetros, tá? Tá ali, então, o jogo de peneiras para fazer o granulometria de finos, desse mesmo solo que eu havia apresentado, onde naquela balança, naquela peneira 10, né, de 2 milímetros havia parado aquele grosso, e o que passou, essa nós estamos na menor peneira, ó, na abertura de 0,075 milímetros, ou 75 micra. O que nós temos aqui é esta quantidade de solo, tá? No olho aqui dá para perceber que nós temos nessa amostra de solo, nós temos mais solo que entra no peneiramento fino do que o peneiramento grosso. E isso nós vamos olhar agora, tirando a prova real. A balança é a mesma, o recipiente metálico, a bandeja metálica é a mesma, tanto é que a balança já está zerada, ela já está tarada. Então, vamos ver o que eu tenho aqui de massa desse solo. Ó, aproximadamente 407,93. 407,93, tá? O que eu vou fazer? Eu vou retirar uma pequena quantidade aqui. Esse solo foi seco na estufa, né? Qual que foi o processo? Vamos lá. O processo foi a retirada do solo, quartejamento, que é a divisão dele, né? Em frações ou proporções iguais. Retiramos esse solo, levamos ele para a estufa e passamos ele pela peneira 2 milímetros, a peneira número 10. Separamos o grosso e o fino. Esse solo, teoricamente, ele deveria ter umidade igual a 0.
mas nós estamos aqui na face da Terra, onde tem umidade no ar, né? Então, desse processo ter sido feito ontem, então nós já preparamos o laboratório ontem, porque ela fica 24 horas na estufa. Do tempo que ela ficou na estufa, que ela saiu da estufa, ela pegou umidade, o tempo da gente fazer essa gravação. Então, o que eu quero saber é o quanto ela absorveu de umidade de hoje de manhã, quando ela estava fora da estufa, ao ar livre, tá? Então, eu vou pegar uma pequena quantidade aqui. Ah, tem uma quantidade exata? Não, não tem. Pegar uma pequena quantidade, que sobrar é o que nós vamos para o traço. É importante eu saber agora essa quantidade? Não, eu só vou separá-la e depois a gente retira a umidade dela. Não vou apresentar dentro desta aula, desta prática, o teor de umidade, uma vez que nós temos uma prática somente para teor de umidade de solos. Nessa prática de teor de umidade de solos, eu faço os pontos da própria prática e trago para vocês a cápsula que foi guardada, agora tampada para evitar contato com o ambiente, e a gente retoma o que foi feito aqui, tá? Então agora ficou 363,38 gramas. 363,38 gramas. E de maneira análoga, vamos levar esse cara para a peneira. Para o jogo conjunto de peneiras, como queiram. Pronto, fechamos as borboletas aqui. Paciência. Agora vamos agitar novamente 1 minuto, tá? Vou aumentar um pouquinho a vibração. E 1 minuto vibrando. Beleza. Tempo estourou aí. Até a borboleta aqui afrouxou por causa da vibração, né? Eu coloquei ela num ritmo mais intenso, mas isso não é problema não. Vibrou o que havia para vibrar, né? Agora, aquele mesmo processo, vamos de maneira mais rápida, peneira por peneira. O que ela, cada uma delas, reteve? 1,18 milímetros. Aqui eu vou precisar de um pincel para trabalhar aqui. Oito ponto 76 gramas. Vinte e 26,03 gramas. A peneira de 0,59. 26,03. Trinta e um ponto 31,68 na 0,42.
268,03. 268,03. Isso foi na peneira 0,18 ou 18 micra. Agora na 0,15. A 0,15, 12,14 gramas. Por fim, a 0,074, onde espera-se que toda a quantidade esteja retida nela, né? Tudo que passou pelas outras esteja retida nela. Deixa eu pôr de cá para não atrapalhar a filmagem. 15,24 gramas. 15,24 gramas. E o fundo? Bom, né? Pode ter uma parte pueril, né? Por mais que foi lavado, né, gente? Esse solo, antes de ir para estufa, ele foi lavado, tá? Para tirar toda a parte pueril. Mas ainda assim, sobra um vestígio, um talco aqui, que dá 0,31 gramas. Nós vamos chamar isso de fundo, né? 0,31 gramas no fundo. Beleza. Com esses resultados agora, nós vamos admitir os percentuais, calcular os percentuais individuais e os percentuais acumulados. Através deles, nós vamos traçar um gráfico, né? Lembrando que o eixo aí das abscissas, né? O eixo X aí, onde é o eixo das malhas, ele tem que ser em escala logarítmica. Então, vocês vão acompanhar, agora nós vamos fazer uma passagem aqui, vocês vão acompanhar aí no slide como é que ficou o preenchimento dessa tabela e, consequentemente, como é que ficou forjado o nosso gráfico. E através dele, a gente faz as considerações para saber qual é a predominância ou a granulometria predominante desse solo. Beleza? Nos vemos aí no gráfico. Bom, com os dados coletados, né, as massas retiradas aí de cada uma das peneiras, nós temos aqui a nossa tabelinha, o nosso gráfico, né? Para cada uma das peneiras, começando da maior malha ou maior abertura, que é a 50,8, para a menor abertura, que é a 0,075. Ficou aí, quando eu arredondei aí para duas casas decimais, por algum motivo ficou só 0,07, mas é a 0,075, tá? E aí, então, de maneira bem rápida, porque nós estamos falando as massas de cada uma delas, a segunda coluna é a respectiva massa que ficou retida. Lembrando que a separação de 2 milímetros de abertura de peneira para cima, estamos falando aí de peneiramento de material grosso, de areia grossa. De 2 milímetros para baixo, nós estamos falando de peneiramento de material fino, ainda areia, mas areia fina. Então, foi calculado aí a terceira coluna, é o percentual retido de amostra total. Nada mais é do que a divisão do peso retido pelo peso total, ou pela massa total, vezes 100. Então, nós temos aí os percentuais, eu não vou ler um por um, mas temos nossos percentuais, somando lá no final 100%, né? Só um exemplo, se eu pegar a peneira de abertura 2 milímetros, ficou retido uma massa de 107,31, num total de 574,81. Está lá no final da coluna peso. Se você dividir 107,31 por 574,81, você vai achar aí 18,67% na peneira de abertura 2. O percentual da amostra parcial refere-se
ao peneiramento apenas de fino. E aí nós temos o total de finos, 361,88 gramas, não é? A diferença entre 574,81 e 361,88 é o peneiramento de grosso, ok? E aí, da mesma forma, pega aí o percentual, a massa retida, por exemplo, na peneira 018, 268,03 gramas. Divide isso por 361,88, você vai achar um percentual de 74,07 em relação apenas aos finos, tá? Próxima coluna é a coluna dos valores acumulados. Então, eu tenho acumulação entre o que foi retido. Se você somar aí os percentuais de amostra total, a coluna de baixo com a coluna de cima, você vai ter o percentual acumulado. 0 mais 0 é 0, 0 mais 0 é 0. Pode ver aí que 0,35 na linha da peneira 12,7, abertura de 12,7 milímetros. É 0,35 o percentual acumulado nela e na de cima 0. Então, 0 mais 0,35, 0,35. Se você somar na de baixo, na peneira 9,52, ficou retido um percentual de 1,52 do total da amostra. Se você somar com 0,35, você vai ter exatamente 1,87. E assim sucessivamente, e como era de se esperar, para a peneira 0,075, ficou retido 100% da amostra. E, de maneira antagônica, se eu quiser saber o material que passou, o material passante, ele é exatamente o contrário do material retido. É só pegar 100% e subtrair do percentual acumulado. Por isso que nas 4 primeiras linhas, nós temos que o percentual passante é igual a 100%, ou seja, nada parou nessas malhas ou nessas aberturas, tá? E aí, eu coloquei aí no final da planilha ainda, nos dados da amostra, eu coloquei aí o inicial do material grosso e o inicial do material fino. A diferença entre 363,38, que é o inicial do fino, e 361,88 é a perda no processo. É um material siltoso que foi para o fundo das peneiras ou que se dispersou no ar no momento da pesagem. Essa tabela, então, me gera o próximo slide, que é a distribuição granulométrica, que é nosso gráfico, tá? Notem aí que nós temos um gráfico em escala logarítmica, ok? É um gráfico em escala logarítmica. Então, o eixo X, ou o eixo das abscissas, que correspondem às malhas ou às aberturas da peneira, estão em escala logarítmica. E escala algébrica, o eixo Y, o eixo das ordenadas, em ordem inversa, começando do menor valor em cima para o maior valor embaixo, ou o maior valor perto da origem do sistema e o menor valor no ponto extremo do gráfico. Eu fiz questão aí, na hora de criar esse gráfico, de colocar em cada um dos pontos que vocês veem umas bolinhas ao longo da linha, a malha da peneira em que a amostra ou a quantidade, o percentual de amostra ficou retido, tá? Dá para fazer o gráfico invertido, baseado aonde? Baseado no percentual acumulado passante, mas os dois nos dá a mesma analogia. E da onde, para finalizar, depois há de se discutir em pavimentação, na própria aula prática, que tipo, então, de distribuição granulométrica que nós estamos observando? É uma distribuição a granulometria densa? É uma contínua? É uma granulometria aberta? Quais delas esse material se encaixa? E aonde esses tipos de granulometria são influentes na área, na prática dos cálculos ou da execução da engenharia civil? Ok? Isso é uma discussão para a teoria e para a aula prática propriamente dita. Com esse resultado e com essa análise, encerramos aqui a nossa prática número 2, que é a determinação da granulometria dos solos. Um abraço, até a próxima. É
isso aí. Tentando ligar a câmera. Ligue câmera. Agora vai. Foi. Muito bem. Vocês devem ter percebido o que eu falei anteriormente. A quantidade mínima de silt barra argila e a quantidade representativa de areia. E muita areia fina, né? É o que justifica aquela ideia do solo avermelhado e com alta capacidade de coesão. Vocês veem que no começo do gráfico, o gráfico tem uma inclinação bem pequena, de repente ele cria uma grande inclinação, ou seja, onde mais está inclinado o gráfico é maior concentração de partículas retidas na peneira, né? É ali que elas moram, é ali que é a classe delas, é isso que eu estou querendo dizer. Segundo ponto, que eu acho muito interessante, porque cai, aí é muito acadêmico isso, mas cai em prova, cai dentro da universidade, cai em prova do ENAD, cai em prova de concurso, que é lembrar-se que o gráfico do eixo das abscissas, o eixo X, né? Ele é numa escala logarítmica, onde os espaços entre os intervalos não são aritméticos, igual na escala vertical, que é a escala algébrica, onde a distância entre o 10 e o 50 é a mesma distância entre o 50 e o 90, entre o 10 e o 20 é a mesma distância entre 40 e 50. Já na escala logarítmica, a distância entre o 1 e o 2 é maior que o 2 e o 3, que é maior que o 4 e o 5, que é maior que o 4 e o 6, que o 5 e o 6. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com distâncias em log, proporção logarítmica. Não posso nem chamar de proporção, talvez, né? Se eu tenho que recordar lá o conceito matemático, mas é uma escala logarítmica, tá? Ela representa melhor, você consegue visualizar melhor a distribuição granulométrica quando as peneiras estão em distribuição logarítmica, ok? E por se tratar de um solo fino, ainda com partículas grossas, de novo, vamos falar sobre fundação, né? Para a aplicação em fundações de edifícios, de pequenos edifícios, vamos falar assim, vamos jogar de novo de 6 pavimentos para baixo, edifícios nos quais não estão submetidos à rajada de vento, edifícios nos quais as cargas preponderantes são as cargas verticais, edifícios nos quais o peso próprio corresponde aí, eu não sei se vocês sabiam disso, né? Mas se você lotar um edifício, um 6 pavimentos, vamos falar assim, se você encher ele de sua casa, todas as casas, Natal, todo mundo foi, as famílias todas foram para esse prédio, lotaram os estacionamentos, lotaram, e de repente quando você tira tudo e pega o peso, móveis e tudo, e pega o peso dele vazio, o peso da estrutura de concreto armado, ela vai equivaler de 60% a 65% do peso total do edifício. Ou seja, é mais pesado o edifício do que a finalidade da qual ele foi construído, né? Uma analogia bem que eu gosto muito é como se a cadeira que você sentasse pesasse mais do que você. É como se alguém com uma massa, por exemplo, de 90 quilos, no meu caso, tivesse que construir uma cadeira para se sentar, uma cadeira de 110, 115 quilos. Então, essa é a realidade, e, portanto, observando essa pequena movimentação horizontal, por conta de rajada de vento, essa predominância do peso próprio, você até consegue trabalhar com fundações rasas, né? Mas como o solo predominantemente fino, ele tem, ao longo do tempo, ainda uma movimentação devido à dificuldade de expulsão de água capilar entre os vazios. Portanto, respondendo aquelas provocações que eu fiz ao longo da aula, eu posso dizê-los que, tendendo a ser mais fino, as fundações profundas se comportarão melhor. Não estou dizendo para você fazer um tubulão para um edifício pequeno, não.
Mas estou dizendo, pelo menos, para você fazer estacas, grupos de estacas com bloco de coroamento. 3 estacas, 4 estacas, pilares de canto, às vezes 2 estacas resolvem para pequenos edifícios, tá? Agora vamos falar de residências, 1 e 2 pavimentos, unifamiliar, onde as cargas aí, 2 pavimentos numa residência comum, né? Em que a distância entre os pilares é até 6 metros, as vigas trabalham aí até 40 centímetros de altura, os vãos das lajes não passam muito de 5 metros, a laje maior. Nessa edificação comum, 1 ou 2 pilares destas vão ter cargas maiores do que 150, do que 15 toneladas, 150 quilonewtons. Isso vamos falar que vai variar de 15 a 25 toneladas, o máximo, 1, 2 pilares, os máximos. Esses pilares, ainda assim, se o solo não for muito fofo, vão pedir fundações aí sapata de 1,20 m por 1,20 m, 1,5 m por 1,5 m, os mais pesados. Só que se você quiser evitar o recalque, se você tiver em zonas de trepidação, ainda assim torna-se, do ponto de vista físico, mecânico, mais interessante você trabalhar com a fundação profunda, e aí você pode trabalhar com uma estaca, um bloquinho de coroamento, 45, 45 por 45, e soltar o arranque do pilar, tá? Mas cuidado com essa questão de vibrações. Eu sempre, nos meus cálculos estruturais, sempre preferi a fundação profunda, a não ser que fosse um pré-requisito das construtoras que eu já calculei, muitas, né, por conta do conceito de economia, preferiam a sapata em detrimento da agulha, tá? E a sapata é uma fundação rasa, né? Estou falando uma fundação profunda versus uma fundação rasa. E, bom, economicamente, uma sapata gasta menos concreto e menos aço do que um bloco de coroamento e uma estaca. E só que a analogia de preço e de custos de uma construção, ela não pode ser simplesmente voltada para o custo, principalmente das fundações. O custo entre si não faz muito sentido. Porque se você tem uma fundação que corre algum risco de você ter trinca na alvenaria por conta de movimentações, o custo da serventia dela, ou seja, das manutenções que você vai ter que dar ao longo do prazo, faz com que ela, ou a dor de cabeça que você vai ter com aquilo, faz com que ela nivele em termos de custo. Então, se eu posso deixar para vocês uma experiência, não de mecânica do solo, mas que envolva, mas principalmente como calculista, fundação não é o lugar de você economizar dinheiro. Você pode plastificar a rotação das vigas para trabalhar, para distribuir melhor os aços, para economizar em vergalhão. Você pode considerar as vigas como viga T, vocês vão aprender isso em concreto, para reduzir flecha. Há vários macetes para você economizar na superestrutura, mas tem que ser uma economia totalmente justificável pela física mecânica. Agora, na fundação é um conselho meu, não fiquem com pão-duragem na fundação. Não faz o menor sentido, tá? A nossa aula vai das 8 horas da manhã, primeira aula, até as 9h40. Currículo antigo, as aulas ainda são 1 hora e 40 minutos. O que eu proponho para vocês? Nós vamos encerrar essa aula aqui, são 9 horas e 30 minutos, pontualmente. Nós vamos encerrar 10 minutos mais cedo. Já vamos direto para o segundo link, sem fazer 20 minutos de intervalo, que aí eu libero vocês, eu pego esse intervalo de 20 minutos, jogo ele para baixo, e libero vocês, ao invés de 11h40, libero vocês mais cedo, 11h20, ou então, se eu atingir a metade das práticas, a metade dos tempos das práticas, eu libero vocês assim que terminar. Combinado? Certo? Vamos falar sobre a chamada. Como é que funciona a chamada? A chamada é automática. O próprio Google Meet, ele está vendo quem entrou aqui, ele registra quem entrou e faz esse registro para mim e depois me envia esse registro ao final da aula, 1 hora, 1 hora e meia depois, ele processa o vídeo, processa as entradas e me envia.
Então, a chamada vai ser feita ao longo da próxima semana, eu lanço ela no sistema, mas já está registrado. Então, simplesmente o ato de vocês terem estado aqui e o ato de vocês migrarem agora para o segundo link fará com que vocês tenham a presença registrada. Valeu? Vou encerrar por aqui agora essa primeira aula nossa. Já estou indo direto para o próximo link, que as portas estão abertas. Aguardo vocês lá. Até breve.